E aí pessoal, meu nome é Henrique. Hoje nós vamos falar sobre repetições em JavaScript. Nas aulas passadas nós falamos sobre a introdução, de JavaScript, ou a introdução dos fundamentos de programação. Passamos por introdução a JavaScript mesmo, os comandos de entrada e saída. Falamos sobre condicional, if, else, else if e aquele caso e aquele outro exemplo, o switch, que falei na aula passada. E nesta aula nós vamos falar sobre repetições, laços de repetição, certo? Aqui naquele arquivo onde tem a introdução, de JavaScript, eu coloquei, peraí, aqui tem os comandos, comentários, entrada e saída, estrutura de decisão, if, else, switch, e tem repetição, a parte de repetição. Deixa eu só ajeitar uma coisa. Aqui, de repetição. Aí nós vamos falar um pouco sobre o que seria esse loop infinito, os comandos de repetição enquanto e o para, certo? Deixa eu só ver aqui. Isso aqui é a pasta equivalente a esse GitHub, Aqui nessa pasta, vou adicionar essa pasta aqui, onde nós vamos colocar os códigos referentes a esse conteúdo, Então, aqui, na diretriz, aqui eu vou colocar os códigos. Tem aqui o Visual Studio. Então, vamos começar. Repetição. Peraí, só um minuto. Quando a gente falou de estrutura de decisão, nós falamos sobre fluxo de... Cadê? Fluxo do programa, controle de fluxo. Controle de fluxo, certo? Que é basicamente falar sobre pensar no nosso programa um pouco assim. Essa forma que eu vou falar não é muito certa, mas pensar na forma gráfica de como é o decorrer do nosso programa, Geralmente, o normal seria um programa rodar o intuitivo, Seria o programa rodar de forma retilínea, Fazer uma operação, fazer outra operação e fazer as operações em sequência, Esse aqui é o normal. Porém, quando a gente está falando de condicional, ela meio que pode quebrar esse fluxo, Ela pode quebrar de duas formas. Ela pode fazer uma operação e voltar para o fluxo comum, certo? Ela pode dividir mesmo as operações. Deixa eu ver aqui. Dividir em duas ou mais, Fazer uma coisa aqui, fazer outra coisa aqui. E continuar. Pode até dividir o programa em duas linhas diferentes, Certo? Agora, esse é basicamente o conceito de controle de fluxo. Você tem uma noção de como é que é o fluxo do seu programa, certo? Agora, quando a gente vai falar de repetição, tá amanhecendo, os bichos estão fazendo um pouco de barulho, Vamos lá. E na repetição, digamos que nós temos um programa que vai rodar desse jeito aqui, certo? Na repetição, nós podemos, de acordo com certa condição, a gente coloca uma certa condição. Bem aqui teria um dos comandos de repetição,
E se a condição for atendida, certa condição da repetição, quando chegar num certo ponto, o nosso código ele vai retornar para esse ponto aqui. Então, basicamente, nós estamos reaproveitando o código. A repetição ela serve para fazer esse reaproveitamento do código. Porque, digamos que nós queremos, tem uns exemplos aqui. Tipo, esse aqui, ó, imprimir todos os números ímpares de 0 a 100. Você não vai lá criar um programa, deixa eu criar logo aqui. Questão exemplo.ps, certo? Você não vai criar um programa que vai fazer vários console.logs e verificando se o número é par ou ímpar, né? Não vai lá colocar não vai fazer 100 vezes, colocar 3 e assim por diante, até chegar no 100, até chegar no 999, né? Você não vai imprimir todos dessa forma, né? Não faz sentido fazer isso. Então foi criado os comandos de repetição para ajudar a você fazer trabalhos que são repetitivos, né? Fazer com que você tenha mais controle sobre as suas ferramentas, né? Então, esse é mais ou menos o conceito. Vamos fazer alguns exemplos para mostrar mais ou menos como é que funciona. Deixa eu só falar logo desse conceito de loop infinito. Como para ocorrer a repetição tem uma certa condição, certo? Como tem uma certa condição, se essa condição for sempre verdadeira, então vai sempre ocorrer a repetição. Então ele vai sempre ficar nesse loop, ele vem, volta, fica nisso. Se essa condição não for alterada, se for sempre verdadeiro, essa repetição vai sempre ocorrer, então o código nunca vai encerrar. Então, se o código não encerrar, a gente chama isso de loop infinito. Não sabia se não vai ficar direito, né? A gente chama de loop infinito, que é quando o seu código ele estagna lá naquele ponto. Ele fica só rodando, pode ficar só rodando, imprimindo uma coisa do tipo. Eu vou fazer um exemplo aqui só para mostrar como é que isso ocorre. Eu deveria fazer esse exemplo um pouco mais para frente, né? Quando eu mostrar direito as estruturas. Eu acho que é melhor mostrar logo, depois eu falo do loop, né? Repetição, certo? Na repetição nós temos os principais são o while, que é o enquanto, e temos o for, que é o para. Enquanto o while é basicamente assim, enquanto uma condição passa. E o for é parecido, eu vou mostrar mais pra frente. É mais interessante começar com o enquanto. Então vamos começar aqui. O enquanto é assim, while, aí você faz uma certa condição. Eu vou fazer nesse formato aqui, ó. Vou fazer uma variável n é igual a 0, certo? Enquanto esse n for menor do que 50, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um console.log e vou printar n mais 1. Não, vou printar o n, certo? Então se eu colocar aqui 50 vai ficar muito, vou colocar 20. E eu vou fazer n mais igual a 1. Eu falei sobre isso, esse conceito de incrementar. Incrementar variáveis. Esse comando que está aqui, deixa eu colocar do jeito normal. N mais 1.
certo? Deixa eu pegar uma imagem aqui para exemplificar de novo. Vamos ver. Acho que pode ser essa daqui. Aqui. Imagina que um estante, aí cada livro desse seria uma posição da memória, certo? Imagina essa estante como se fosse a memória. Pronto, aqui. Cada espaço na estante é uma posição da memória. Então, quando a gente está trabalhando com as variáveis, né? Aqui com as variáveis, digamos que eu criei essa variável n. Então eu peguei, eu peguei aqui na estante e coloquei um livro que se chama n. Não, tipo, digamos que cada caixinha dessa é uma coisa, certo? Então, naquela caixinha, aqui eu queria uma vazia. Acho que essa aqui é melhor mesmo. Eu queria uma quadrada, ia ficar bem melhor. Pronto, pode ser isso aqui, eu acho. Pronto, imagina que eu quero salvar no N um relógio, né? Desse jeito aqui. Então, nesse espaço aqui é o espaço N, certo? E eu vou eu vou colocar nesse espaço o relógio que eu quero, certo? Mas se eu... estou meio bugado para falar disso com esse exemplo. Eu acho que eu vou pular o exemplo e tentar logo explicar direto, assim, sem ser muito lúdico, né? Basicamente, se você pensar nesse n como sendo um espaço, eu estou salvando nele esse zero, certo? Você sempre lembrar que esse igual não é o igual da matemática, é um equivalente de dizer que tudo que está para cá vai ser colocado aqui. Então, estou dizendo que o que eu quiser, ou qualquer coisa, vai ser guardado aqui dentro, certo? Então, basicamente, quando eu faço essa incrementação, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando o valor antigo da estante, né? Aquele valor antigo da memória. Quanto era? Era zero, né? Eu estou somando esse valor com alguma coisa e estou salvando isso tudo aqui nesse N, certo? Então eu tirei o que estava na estante, aumentei um pouquinho e coloquei lá de novo, certo? Basicamente isso que eu fiz. Essa incrementação, o que, é que vai ocorrer? Eu vou executar de cabeça, assim, o que, é que vai acontecer? N é igual a zero, certo? Então, deixa eu só trocar a ordem que eu quero que ele printe o zero. Vai printar, pronto. Aí o que vai acontecer? N é menor do que 20? Né? Porque N é zero. Zero é menor do que 20. O que é que ele vai fazer? Vai printar o zero, certo? Depois que ele printar o zero, o que é que ele vai fazer? Ele vai mudar de 0 para 1. Aí depois o que é que ele vai fazer? Ele vai subir para cá. Vai voltar, tipo... Vai fazer esse processo de voltar. E vai voltar para cá e vai fazer essa condição de novo. Agora que o n é quanto? Vai ser 1, né? 1 é menor do que 20? Então o que, ele vai fazer? Ele vai printar 1. O que, ele vai fazer agora? Ele vai aumentar de 1 para 2, certo? E ele vai fazendo esse processo enquanto o n for menor do que 20. Então quando o n for 19, o que, ele vai fazer? Ele vai printar o 19, vai aumentar para 20 e vai voltar para cá. Aí depois ele vai verificar n é menor do que 20? 20 é menor do que 20? Não. Então ele vai encerrar. Vou até colocar aqui console.log fim. Certo? Vamos executar esse código. Node exemplo. Tá aí.
Ele printou o 0, printou o 1, printou o 2, o 3, o 4, o 5, até o 19. Então, se eu quisesse... Deixa eu diminuir para poder caber aqui, né? Colocar 10. Executar de novo. Aqui, ó. De 0 a 9, certo? O que acontece se eu colocar menor ou igual? Vai até o 10, né? Vocês viram que antes ia apenas até o 9. Então, quando eu coloco esse igual, a última verificação vai fazer o que? Tá do 19, né? 19 é menor do que 20, 9 é menor do que 10, então 9 mais 1 vai ficar 10. Aí 10 é menor ou igual a 10? Ainda é. Então o que ele vai fazer? Ele vai printar o 10 e vai aumentar mais 1, depois vai verificar de novo e vai ver que não cabe mais na condição, né? Certo? Essa incrementação também eu posso alterar, eu posso colocar outros valores aqui e a partir disso printar outros números, tipo printar só os pares, certo? Que mais? Então a repetição é basicamente isso, a gente pode fazer a condição que a gente quiser e as verificações, certo? E tipo, enquanto estiver dentro da condição ele vai repetir. Agora, o que acontece se eu um caso de dar loop infinito, né? Digamos que eu não percebi, coloquei enquanto n for menor do que 10, é só colocar aqui o console.log, n, certo? Eu coloquei só isso. O que é que vai acontecer? Eu não coloquei para a variável aumentar, então como n não vai aumentar, isso aqui vai ser sempre verdade. Então se isso é sempre verdade, quando eu executar, vai ficar printando 0 toda vida, certo? Para parar, eu aperto o Ctrl C, aí ele para, certo? Então o loop infinito fica nessa. Deixa eu colocar aqui, se eu colocar aqui, como eu posso colocar booleanos aqui, né? Eu coloquei direto true. Então eu vou colocar n mais igual a 1, certo? Eu vou colocar para executar. Aí vocês vão ver, isso aqui vai sempre incrementando, mas isso aqui é sempre verdade, nunca vai parar. Então vai somando até enquanto você deixar, né? Aí se vocês verem aqui é bastante rápido, porque já está em 200 mil, certo? Você vê como o computador é rápido. Então basicamente isso aqui é um comando de repetição, o while, certo? Esse no caso é um exemplo de loop infinito. Eu vou copiar, colar de novo para fazer um exemplo normal. Vou colocar antes. Normal seria n igual a n mais 1. Enquanto n for menor do que 10, faça isso, certo? Ele vai printar e vai fazer essa operação. Pronto, esse aqui é o enquanto, né? Então o enquanto é basicamente isso, é uma condição e um bloco de código, como está aqui no exemplo, né? Tá aqui o enquanto, uma condição e um bloco de código, certo? Com exemplos vocês vão se acostumar melhor com esse conceito de repetição, certo? Um outro exemplo que eu posso colocar aqui, eu vou alterar aqui, soma. Essa variável soma vai ser igual a 0, certo? O que é que eu posso fazer? Eu vou... Não, acho que é melhor quando eu for fazer os outros exemplos. Deixa esse exemplo para depois. Vou voltar para o que estava antes. Aí. Agora eu vou falar do for e a gente vai fazer os exemplos, para não ficar muito longo, né? Tá com 20 minutos já.
O for. O for ele é o para. Se vocês perceberem que o enquanto ele só tem essa condição e um bloco de código, certo? Não necessariamente precisaria desse caso aqui, certo? Não precisaria de uma variável, mas apenas uma condição. Porém, no for, ele é como se fosse um enquanto, mas só que num caso especial que é bem mais interessante. Tipo, um enquanto você vai fazer ele é dividido em três partes. Tem três, como é que se chama? Três operações ou três campos que você tem que preencher no for. Inicialmente você precisa ter uma variável. Esse conceito de interação eu já falei para você, né? Essa variável vai ficar iterando, vai ficar incrementando. Isso aqui, incrementação, certo? Aí o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar essa variável, vai fazer uma atribuição para ela. Estou dizendo uma atribuição, tipo, ele vai pegar i vai ser igual a alguma coisa. Aí você faz uma certa condição. Enquanto esse i estiver dentro de uma certa condição, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar esse i e vai ficar incrementando, certo? Aí ele vai fazer esse bloco de código. Ele vai ser bem parecido aqui com o while, só que ele é o for é nesse formato aqui, ó. For. Os galos não param de cantar, né? Esse que dá gravar vídeo nesse horário. Tô fazendo como se fosse o C, né? Não, deixa i igual a zero. Uma atribuição, eu atribuir a variável i o valor zero, certo? Agora eu quero que i seja menor do que 10 e i mais vai ser a incrementação, certo? Eu vou rodar primeiro para depois explicar melhor isso aqui, certo? Basicamente é igual ao que está aqui nesse while, certo? Eu vou só fazer print console.log do i, certo? Então eu reduzi aqui para duas linhas, né? Sem contar essa daqui, um negócio que eu fiz em 3, né? Mas dependendo do código, for é bem mais interessante do que o while. Provavelmente vocês vão usar bem mais for do que o while, porque o for ele tem essa facilidade de carregar um índice, né? A gente trata esse i aqui como se fosse um certo índice quando a gente vai fazer algumas operações. Eu vou só comentar isso aqui para não repetir, fazer aquele comentário de bloco. Aí vai rodar só isso aqui, certo? Eu vou copiar isso aqui para colocar no final. Aqui. Voltou de 0 até o 9, né? Se eu colocar menor ou igual, o que acontece? Vai pegar o 10, né? Se eu trocar esse 0 e colocar um 5, então ele vai apenas do 5 até o 10. Então basicamente o for, se você... Cadê? Não quer deletar mais? É tipo, o for, ele vai pegar uma variável i, vai fazer uma atribuição, aí você vai colocar uma certa condição e vai fazer uma incrementação. Esse i++ ele é equivalente a isso aqui, a esse n, essa incrementação, esse conceito de incrementação. Ele é basicamente uma forma mais enxuta, porque você usa tanto que o pessoal resolveu juntar dessa forma, certo? Aí tipo, quando a gente fosse rodar o for de cabeça, seria tipo assim, o i inicialmente teria um valor igual a zero, certo? Aí aqui dentro a operação que eu vou fazer não, nem precisa fazer a operação, eu só quero mostrar o que, é que acontece com o i, certo? Aqui o i, a capacidade está no máximo.
E continua meio claro. Deixa. No primeiro caso, ele vai pegar esse i igual a 0 e vai verificar a condição. I menor do que 5. Certo? Essa condição. Esse i é menor do que 5? Então, o que eu faço? Faço o que eu tenho que fazer, depois aumento. Então, ele executa aquele bloco de código, depois ele aumenta. E essa operação ele faz no final, certo? O que é que acontece? Ele faz essa atribuição, verifica a condição, executa isso aqui, depois ele aumenta. Aí depois ele volta para cá, depois que ele aumentar, ele volta para verificar a condição, certo? Ele vai fazer algo assim, ó. Eu queria conseguir desenhar, deixa eu ver. Deixa eu apagar e fazer de novo, eu acho que dá certo. For i igual a 0, i menor do que 5, i mais, certo? Ele vai fazer isso aqui uma vez, certo? Aí depois que ele fizer isso, ele pula para cá, vai verificar essa condição, aí ele executa o código, executa o seu código. Quando ele terminar de executar, ele vem aqui, incrementa. Quando ele incrementar, ele volta para cá para a condição e verifica a condição. Aí se a condição ainda for verdadeira, ele volta, executa isso aqui, volta para cá, pula para cá e fica fazendo isso. E quando ele terminar, quando ele executar isso aqui e verificar a condição e ver que é falso, aí ele encerra. Aí ele encerraria esse código, certo? É basicamente isso que o for faz. Dessa forma que ele está escrito, certo? Eu posso mudar isso aqui e colocar mais 2. Então ele pularia de 2 em 2. Opa, ficou no loop finito. I mais 2. Eu acho que tem que colocar I mais igual. Deixa eu ver se assim funciona. Pronto. Pode colocar nesse formato aqui. Certo? Que é basicamente colocar I é igual a I mais alguma coisa. Então você pode incrementar quantos você quiser, né? De 3 em 3, se eu colocar de 0 aqui no começo, né? Mostrando só os 3 em 3, né? Então com isso aqui você pode ter certas facilidades sobre repetições, né? Lembrando que repetição é interessante para você evitar a fadiga de fazer operações várias vezes, né? Você faz só uma vez e coloca para repetir quantas vezes você quiser, certo? Então tá aqui. Tem alguns casos que o while é mais interessante do que o for, então depende. Mas basicamente, quando você estiver começando, vocês podem focar um pouco no for, que basicamente o for vai fazer vai resolver quase todas as questões que vocês quiserem, que vocês precisarem, né? Eu vou fazer aquele arquivo HTML para fazer o teste. Executar.html e eu vou fazer essas questões que eu coloquei ali. .js, certo? HTML. Toda dúvida eu esqueço aquele códigozinho daqui. Deixa eu pegar. Tem uma pasta a mais aqui. Tá foda. Parece que os arquivos estão aqui. Depois eu ajeito essas pastas. Parece que eu alterei o nome depois. Ficou meio... Deixa eu ajeitar logo aqui. Porque eu abri o VS Code antes de fazer a alteração do nome. Eu quero essa pasta aqui. Salvar. Agora eu posso apagar isso aqui. Aqui os arquivos. Deixa eu só pegar o arquivo lá.
funcionar o HTML aqui. Vai abrir a página. Abrir com o editor de texto. Vamos ver. Pegar esse códigozinho aqui. Não salvou. HTML. Aqui. O nome do arquivo é Q1, né? Primeira questão. Eu vou só mudar o nome lá da aba, vai ficar executando. JS. Certo. E vamos fazer os exemplos, porque tipo, em programação você tem um conceito, o conceito é dado, mas você só entende vendo exemplos, vendo exemplos, repetitivos exemplos, para você terem certas noções, certo? Imprima todos os números ímpares de 0 até 100. Então, como é que eu imprimo todos esses números ímpares de 0 até 100? Eu vou fazer do while, do jeito do while e do jeito do for. Vou fazer uma variável aqui, var e para ficar tipo o for, né? Enquanto o if menor do que 100, menor ou igual, né? Para poder pintar o 100 também, caso seja necessário. O que é que eu vou fazer? Como eu quero os números ímpares, eu posso fazer de duas formas. Eu posso fazer if e o resto da divisão por 2 igual a 0. Então quer dizer que esse número é par, mas como eu quero ímpar, eu quero diferente de 0, certo? Então ímpar, eu quero todos os ímpares entre 0 e 100, certo? Então isso aqui verifica se é ímpar, certo? Vocês vão ver que esse jeito que eu estou fazendo pode ser meio feio, né? Por causa do... Eu vou falar. Por que isso é feio, né? Por que é ruim fazer desse jeito aqui? Eu vou fazer o console. .log. Não, é no HTML, né? Document. .write. O i, né? E tem que colocar o BR para quebrar a linha. Aí se você faz isso e coloca o i++ aqui. Eu vou deixar na forma do i++, certo? Também é interessante vocês pensarem que isso aqui não é dentro do if, porque se vocês colocarem dentro do if, eu posso até colocar dentro do if e mostrar o que acontece, que vai dar um problema se você fizer assim. Code, vou abrir isso aqui. Aqui, ó, ele já fez o print. Todos os números de 1 até 100, os ímpares, né? 1, 3, 5, 7, 9 até o 99, certo? Agora o que acontece, tipo, eu me distraí e não percebi isso aqui. Então coloquei isso aqui dentro. O que vai acontecer? Vocês estão vendo que está rodando? Isso quer dizer que correu o loop infinito. Quer dizer que está... Por que deu loop infinito? Porque, tipo, o valor aqui é 0, né? Então ele vai fazer a verificação 0, o resto da divisão de 0 é diferente de... É diferente, né? Tipo, o 0 é considerado par. Porque o 0 é par, o 1 é ímpar, certo? É por isso que ele é meio considerado par. Porque geralmente um é par e o outro é ímpar, né? Aqui, ó, quando ele executa demais, ele pede arrego, né? Não dá pra dar um Ctrl C aqui. Tem problema de loop infinito. Tipo, inicialmente o valor é 0. Então não vai entrar nessa condição aqui, certo? Tipo, 0... Não, nessa condição não. Nessa condição aqui. Então isso aqui nunca vai ser incrementado e isso aqui vai ser sempre verdade. Então nunca vai imprimir nada, certo?
É basicamente isso que ocorreu. Eu posso até colocar uma coisa para printar aqui. Colocar para printar um ponto. Vou executar de novo. Acho que ele nem vai mostrar o ponto. Não está desenhando o ponto. Acho que no HTML pode ter algum certo problema na forma de executar. Mas se fosse no Python, se eu fizer aqui um while true print ponto, o que aconteceu? Tudo print ponto. Não sei, cara. Não, deixa. As ideias dando errado na hora, né? Mas vocês entenderam, né? Esse exemplo, porque aqui isso deu problema. Porque esse valor ele não vai cair nessa condição. Esse valor que é 0 não vai cair nessa condição. Por isso não vai incrementar e por isso iria dar aquele problema, certo? Esse mesmo código pode ser feito em for dessa forma aqui, ó. For. Você pode declarar variável aqui dentro, tipo var igual a 0 e menor do que 100, né? Não é igual, menor igual e mais. E o que é que eu quero fazer? Eu quero sprint, o que eu vou verificar. Não, vou continuar, vai. If. Lembro das coisas na hora que eu tô fazendo outra coisa. O resto da divisão disso por 2 ser diferente de 0. O que é que eu vou fazer? Document.write. E eu vou colocar o i, vírgula, br aqui, né? Eu não vou colocar isso, vou colocar só o vírgula e ele vai printar tudo um do lado do outro, assim, certo? Eu vou comentar isso aqui para não dar problema, né? Aparecer 2 vezes. E vamos executar para ver. Aí colocou um do lado do outro, com vírgula. Todos os números ímpares, né? O que eu fui falar é o problema do porquê que fazer desse jeito aqui pode ser ruim, né? Se vocês forem pensar, vamos ver aqui. Se vocês forem pensar nas execuções, né? Aqui. Vamos dizer que isso aqui eu peguei aquele, digamos, imagina a repetição como uma mola, né? Esse enrolado aqui. Eu vou pegar essa mola e estender ela, fazer ela ficar reta. Vou pensar só nas operações que estão ocorrendo dentro desse for, certo? Então, deixa eu apagar aqui. Pensando nas operações. No primeiro caso, o valor é 0, depois o valor é 1, depois o valor é 2, né? Que vai incrementando. Certo? Se vocês forem pensar, aquela condição só vai ser executada nesses momentos aqui, ó, onde é ímpar, né? Que é para fazer a impressão mesmo, certo? O problema é que, tipo, eu tô fazendo 100 operações, né? Que é do 0 até o 100, né? Basicamente é 101, mas eu vou colocar como 100, né? Estou fazendo 100 operações com 50 verificações, né? Que ocorre alternado, né? Então, basicamente, eu estou meio que perdendo tempo, né? Nesse exemplo, eu estou rodando 100 vezes, sendo que eu sei que o número é 50. Quando você pode tentar reduzir o trabalho do seu computador, fazendo
mudando um pouco aqui. Eu posso pegar esse mesmo while e reescrever ele mudando só a forma de incrementar. Tipo, como eu sei que começa em 0, eu poderia mudar, né? Colocar o var ou o i igual a 1, que é o primeiro ímpar, para printar logo o primeiro ímpar. Eu coloco logo o document.write. Vou colocar para printar logo o primeiro. Vou colocar a vírgula aqui. E eu vou incrementar de outra forma. Eu quero incrementar de 2 em 2. Aí dessa forma aqui, eu vou pegar, tipo, o primeiro vai ser 1, o próximo vai ser 1 mais 2, no caso dá 3. Então já vai cortar pela metade as operações que eu fiz aqui. Vou colocar um comentário aqui. As operações. Vamos ver. Roda 100 vezes. Isso foi o gato entrando pulando aqui a porta. Vamos lá, eu vou comentar isto aqui até aqui. Comentar o for e deixar rodando só esse while, certo? Então dessa forma vai fazer a mesma coisa, mas só que cortando pela metade as operações. Então se você já tiver uma noção de qual é o resultado, você pode tentar melhorar o trabalho do computador, né? Para deixar mais rápido. Pode ser que isso aqui, esse for, seja alguma coisa que demore mais tempo. Então imagine se cada momento daquele demorasse 1 minuto, cada operação demorasse 1 minuto, demoraria 100 minutos para resolver seu problema, mas se você fizesse desse jeito, demoraria só 50, né? Certo? Essa é outra forma de fazer. Então aqui a gente já fez essa primeira questão, né? Primeira questão, lembrando que era imprimir todos os números ímpares de 0 até 100. Aqui, essa aqui é bem parecida, imprimir todos os números pares entre dois números, né? Que é entre n e m. Aqui está dizendo que n tem que ser menor do que m. Então se você fosse pensar numa espécie de intervalo, né? N está aqui e o m está aqui. Então digamos que, sei lá, se o n for 5 e isso aqui for 20, então você vai imprimir de 5 até 20, certo? Ele quer só os números pares, né? Então vamos lá fazer esse código. Agora vai ser a questão 2, parece que já estava salvo no canto certo aí, né? Vou alterar. Questão 2.javascript. Pronto, como é que a gente vai fazer? Vamos receber do usuário, né? Como é que a gente vai receber do usuário? Var in é igual a um número, né? Number prompt digite n e eu vou copiar aqui para ficar mais fácil. Digite m. Como na questão tem dizendo bem aqui, ó, trate isso, a pessoa pode colocar um n menor do que o m, certo? Então você vai aqui, ó, if se n menor do que m, o que é que eu faço? Eu faço o código do jeito que eu quero, né? No caso é fazer a operação direitinho. Primeiro eu vou printar logo para ficar direitinho. Write para ficar organizado na hora que mostra lá. Vai printar o n, vou colocar para printar desse jeito aqui. N. Aí imprime o valor de n. Tá bom, sim. E eu vou colocar para printar o m. Mas no caso eu vou colocar o br aqui na frente para poder quebrar a linha, né? O br ficar embaixo. Que tipo, tem que aparecer esse valor e depois coloco esse valor embaixo, certo? Depois disso eu faço um while. Esse while vai ser
vocês têm que pensar no tipo, eu vou criar uma nova variável para fazer a incrementação ou vou aproveitar as variáveis que eu estou usando? Certo? Vamos fazer assim, n menor do que m. Enquanto n for menor do que m, se você colocar só desse jeito, vai entrar no loop infinito se eu não mexer no n, né? Então vocês têm que pensar, eu vou usar o n de novo depois? Nesse caso não, né? Então eu posso usar o n para incrementar. Porém, se digamos que eu vou usar o n depois, eu posso criar uma nova variável, tipo um var i, usar i igual a n. Então posso fazer desse jeito aqui. Eu vou fazer esse documento. Aqui eu vou colocar o br para não precisar colocar no aqui embaixo. Right. Eu vou imprimir o i com uma vírgula, certo? Aqui o i com vírgula e vai imprimindo. Acho que assim já vai rodar direitinho. Deixa eu ver se não. Digite n 5 n 20. Deu problema, né? Deu loop infinito. Ah, olha qual é o problema. Eu usei o i e não incrementei. Certo? Então isso deu problema no nosso código. 5, 20. Tá aí. N é 5, M é 20. Aí roda aqui, ó. Todos os números. No caso a questão que é os números pares, né? Aqui tá mostrando todos. Então o que é que eu posso fazer? Como eu não sei o valor de i, vocês podem fazer assim, ó. If. Uma verificação, né? Tipo, vocês podem fazer daquele jeito, fazendo a verificação logo aqui dentro, ou mudando a incrementação, né? Eu vou tentar mostrar dos dois jeitos, mas no final eu vou deixar o melhorzinho. Tu vai fazer a verificação if se o resto da divisão de por 2 for igual a 0, então como tem um caso especial, né? Tipo, vocês lembram que tinha as chaves, né? Mas se tiver só um comando, ele aceita. Tipo, o if comum sem a chave, ele executa o primeiro comando que ele encontrar. Então ele executaria isso aqui e não executaria isso. Aí você faz aquela chave, porque tipo essa chave ele meio que cria um bloco de comandos, certo? Então ele executaria todo esse bloco de comandos. Então desse jeito que ele vai rodar normal, mesmo se não tiver indentado, se não tiver assim. Mas é interessante mostrar que está indentado, né? Pode dizer que vai rodar só isso aqui, certo? Vamos executar aqui. 5, 10. Aí ficou ruim. Vou colocar um intervalo maior. 5, 20. Aqui, ó, todos os números pares entre 5 e 20. Porém tem aquele problema lá, né, de estar fazendo essa verificação. Eu vou até colocar embaixo aqui, ó. Vai imprimir só um ponto. Só um ponto. Então, vamos ver como é que fica. 5, 20, para mostrar que está ocorrendo. Tá vendo? Fez um ponto, porque é 5, né? Depois 6. Depois é 7. No caso, toda a vida vai mostrar o ponto, né? Então, tipo, ele, no caso do 6 ele mostra o ponto. Buguei. Não, tipo, o 5 mostra o ponto. Então faz assim, vamos colocar em bloco mesmo, né? Não, pode ser assim, pode ser assim. O else funciona do mesmo jeito. Fica em bloco, né? Estranho, tá dizendo como se tivesse um problema. Deixa eu tentar executar e ver se tá dando problema. Parece que tem um problema mesmo.
Ah, que eu não fechei aqui. Vamos lá, 5, 10. Da vida eu faço intervalo pequeno, né? 2, 15. Aqui, ó. O 2 não tem. O outro tem um ponto que é o 3, né? 4, 5, 6. Pronto, aí tem os pontos, né? Então, dessa forma você consegue ver que tem um problema, né? Então, como é que eu posso solucionar esse problema? Eu posso fazer uma verificação antes, tipo if se n ou o próprio i, né? Se o resto da divisão de i por 2 for igual a zero, se o i for par, eu deixo normal. Mas se ele não for, o que é que eu faço? Eu pego o i mais 1, eu quero o próximo, certo? Mais igual. Eu aumento 1 porque aí se for ímpar, né? Se eu somar mais 1 vai ficar par. Então o que é para mostrar que é um número par, né? Document.write. Aí eu posso printar o i e eu vou incrementando de 2 em 2. Então dessa forma deve rodar normal, 2, 10. Não coloquei a vírgula, né? Não, de 2 a 25. Tá aí, ó. 2, 4, 5 até o 24. No caso agora eu vou começar com o número ímpar, de 3 ao 25. Tá aí, ó. Ele vai pegar o próximo, que é o 4. Ele vai pegar o n, que é 3, vai aumentar 1, vai ficar 4 e vai printar. Então dessa forma aqui fica bem melhor. Fica mais otimizado, né? Dá para fazer o mesmo código em for, né? Só muda o. Vocês podem tentar fazer em casa para economizar tempo. Vou deixar para vocês fazerem. Que é basicamente mudar lá a incrementação de 2 em 2, né? Certo? Usando isso aqui também. Ah, se vocês perceberem, o que acontece se eu colocar um números, tipo, aqui é 10 e aqui é 5 menores, né? Não vai acontecer nada. Esse aqui me diz que eu tenho, que eu só faço isso aqui se isso aqui for verdade. Que é, no caso, tratar aquele problema, né? Tipo, do n ser menor do que m. Aqui eu posso colocar um else e printar dizendo que ocorreu um problema, né? N maior que m, né? Que é o caso. Vamos lá. Opa. Ah, 10, 1 e menos 1. Tá aí, ó. Aí dá esse problema aí. Vocês podem colocar como se fosse um espécie de erro. Erro. Você pode colocar um intervalo negativo também, o menos 100 até o 100. Aí vai dar aqui um número muito grande, né? Que agora é negativo. Agora do jeito que eu queria. 150. Vai dar dizer um erro. Isso é uma espécie de tratamento de erro que você pode fazer no seu código, né? Vendo, executando quando estiver no caso certo e mostrando o erro quando estiver no caso errado. Certo? Vamos lá, deixa eu ver quanto tempo já tá. Tá 53 minutos. Acho que eu tenho que selecionar as questões, né? Em essa, faça um programa que calcule a média de n pessoas e diga a maior e menor nota entre elas, né? Tipo, como se tivesse na sua turma, o professor cria um programa, vai dizer quem é que tirou a melhor nota e a menor nota dentro do intervalo de uma certa quantidade de pessoas. Eu vou logo adiantar e dizer que a melhor forma de fazer esse código é usando for, porque quando eu trabalho assim em intervalo, geralmente é melhor usar o for. Quando você sabe o intervalo final, o valor final, né? Então vamos fazer aqui questão 3. Questão 3.javascript. Mudar aqui para questão 3, né? Vamos ver aqui a questão
Faça um programa que calcule a média de N pessoas e diga a maior e menor nota entre elas. Eu acho que é interessante eu fazer isso aqui, ó. Deixar isso aqui aberto. Ter pensado nisso antes, né? Eu minimizo aqui e deixo a questão aqui do lado para vocês ficarem vendo. Diminuir só um pouquinho aqui. Aí eu coloco essa opção aqui, ó, sempre no topo. Aí se eu clicar aqui não interfere. Acho que fica melhor, né? Vocês podem ficar vendo a questão. No caso eu estou fazendo essa questão. Posso até selecionar assim. Faça. Selecionado. E essa é a questão que eu estou fazendo. Vou tentar lembrar de fazer isso toda vida. Quando estamos trabalhando com intervalo, onde sabemos o final, é interessante. O problema é que cortou aqui, né? É interessante usar o for, porque ele economiza, né? Certo? Vamos lá. For, no caso eu sei o intervalo, né? Vão ser pessoas, eles vão dizer as suas notas. Então, var i, né? Que vai ser o interador. I é igual a 0. Tipo, eu vou colocar assim, igual a 0. Eu acho mais interessante fazer assim, porque quando a gente for trabalhar com vetores, isso vai ser útil. Porque vetores eles começam do 0, não começam do 1. Então, tipo, a primeira pessoa é o 0. Mas aqui eu vou colocar como 1 mesmo. A primeira pessoa, certo? Acho que vai ficar melhor na cabeça de vocês. Enquanto i for menor ou igual a n, e mais, certo? Aí o que é que isso está fazendo? A primeira pessoa, enquanto eu não chegar na última pessoa, eu vou incrementando. Então o que é que eu vou fazer? Normalmente o que a gente faria, né? A gente teria que receber a nota. No caso, receber só a média. Mas aqui não fala direito. Aqui tá cortando, né? Vai. Estranho. Peraí, deixa eu ver um problema. Tem algum problema aqui. Faça um programa que calcule a média de N pessoas. O negócio dessa média é de 2 notas. Eu vou colocar de 2 notas. Não tinha dizendo, né? Aqui não ficou legal. A média depois de média. É porque ele corta os caracteres, né? Os acentos e coisas do tipo. Por causa desse negócio que o Markdown faz isso, e parece que ele só aceita inglês. Aí é complicado. Então você tem que receber a nota de as duas notas, né? N1 é igual a number prompt digite a. Peraí. Tem uma coisa que você pode fazer legal também usando. Aproveitando aqui o intervalo, né? Fazer isso aqui, ó. Digite a nota. Primeira nota da. Aí você pode colocar vírgula, colocar o i, né? Primeira pessoa. Então meio que você aproveita o índice para dizer, para colocar. Aí você vai saber quantas a pessoa que você está no momento, né? Não sei se ficou claro. Deixa eu achar um pouquinho aqui. Tipo, você pode trabalhar um pouco para mexer um pouco de layout, né? Da segunda nota da primeira pessoa, certo? Você pode pensar na primeira logo. Você sempre pensa no primeiro caso.
para ficar mais simples, né? Aí você calcula a média. Vocês podem fazer logo aqui, ó, colocar tudo aqui, N1, N2 e média. Vou colocar média, porque meio que você aqui toda vez você estaria criando uma variável nova, então é bom tentar deixar mais otimizado, né? Deixando, fica só mexendo na mesma variável, porque meio que você estaria recriando uma variável daquele jeito lá, aí fica meio ruim. Isso é mais pra frente, vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. N1 mais N2 dividido para 2. Lembrando que não dá para fazer desse jeito, né? Não funciona desse jeito, você tem que colocar o parênteses. Assim dá certo, porque ele faz as operações usando as noções da matemática, né? Faz primeiro parênteses, depois a divisão, certo? Calculou a média. O que é que o programa pedia? Diga a maior entre elas. Esse conceito de fazer a maior nota, né? Para pegar a maior, vou fazer uma variável maior e menor e salvando a maior, comparando, comparo e troco, se for o caso. Então basicamente o que é que eu vou fazer? Eu vou criar duas variáveis, var maior e a menor. Esse código é um pouco mais elaborado, né? Diferente dos outros que a gente já fez. Eu espero que não fique muito complicado para vocês. Eu vou trabalhar com muitas noções aqui, né? Tipo, sabendo que o i inicial é 1, eu posso fazer uma verificação aqui, ó. If no final, né? Eu tenho que trabalhar com a média, não com as notas. Eu quero a maior média do aluno, né? Tipo, eu verifico se é o primeiro e é igual a 1. Então, no primeiro caso, eu atribuo a nota que está aqui a nota como se fosse a maior. Tipo, só tem uma nota. Se for uma nota, então a maior nota é a primeira, né? Digamos que seja só 1. Então, vai rodar só uma vez, né? Então, espero que isso não fique muito estranho. Não sei se eu expliquei direito. Você pode pensar no caso único, né? Que só tem uma média. No caso de ter só uma média, o que eu estou fazendo? A única média ela é a maior e a menor nota, né? Daquela turma só tem uma turma de uma pessoa. Então, a maior nota é da pessoa e a menor nota é daquela pessoa, certo? Então, no primeiro caso, eu vou atribuir porque, tipo, inicialmente eles não teriam valor para comparar. Então, eu vou colocar aqui, ó. Na primeira passagem, atribuo para ter uma referência, certo? Aí depois eu vou fazer uma verificação da... Vou colocar como else, né? Porque todos os outros casos encaixam aqui. Verificação da maioridade, né? Das notas. Aí como é que eu verifico se é maior ou menor? Eu faço se. Aí no caso isso aqui vai rodar na primeira, né? No i foi igual a 1. Aí não vai rodar isso. Aí depois disso sobe para cá, vai mudar o i para 2. Vai verificar i é menor do que n. Se for, ele vai pegar uma nota da segunda pessoa, fazer a média da segunda pessoa. Isso aqui não vai ocorrer, vai cair logo aqui. Então quando ele cair aqui, o que eu vou fazer? Eu vou verificar se a média dessa nova pessoa vai ser maior do que a média
do que o maior, né? Que no caso a média do antiga, né? A antiga e maior, né? Se isso for verdade, o que eu faço? Eu vou mudar esse maior vai ser igual a essa nova média, certo? Se não, se não, nesse caso não é bom usar se não se, tipo, se isso ocorrer, não, acho que não tem problema, né? Ter duas pessoas. Se uma for maior, a outra vai ser a menor, né? Então acho que não tem problema fazer assim. Espero que vocês tenham entendido o que eu tô pensando. Tipo, no caso de eu tenho que verificar. Se eu verificar se um é maior, eu tenho que verificar que a outra é menor. É isso que eu queria pensar. Então, eu vou fazer a verificação. Pode ficar repetitivo, mas vai. Se média for menor do que a menor, se essa média for menor do que a nota que era a antiga menor, o que eu faço? A menor vai ser igual a essa nova, né? Aí desse jeito eu vou sempre pegar a nota, né? Aí quando ele terminar o for, fim do for, o que eu faço? Eu vou printar. Write a maior nota e eu coloco maior. Deixa eu colocar aqui BR, né, para quebrar a linha. Eu printo de quem é a nota do maior e do menor. Tomara que não tenha ficado muito vago ou estranho do jeito que eu fiz, mas é uma solução do problema. A menor nota é. Deixa eu fazer um print lá no começo das duas. Eu não recebi o N, né? Foi mal, esqueci. Recebo o N. Eu tenho que receber da pessoa o N, né? N. Eu tô só usando o N sem ter recebido. É igual a number. Prompt. Tomara que isso não tenha estragado a experiência. Digite a quantidade de pessoas. Então eu salvo N, crio essas variáveis, né? Que é de nota e o iterador, as duas notas e a média. Crio essa variável para salvar o maior e o menor. Crio o for, né? Começando do 1. Né? Começando do 1 e vai de 1 até N, né? Até a quantidade de pessoas. Vai incrementar dessa forma. Eu recebo as duas notas. Recebo as duas notas. Calculo a média. Verifico. Na primeira passagem é isso. Isso aqui é a verificação normal sem ser da primeira passagem, certo? Na primeira passagem é para definir quem é o maior e o menor. Eu vou colocar aqui. Primeira passagem define maior e o menor. Para fim de referência, né? Quando a gente for fazer essa verificação aqui, nesse momento. Eu verifico se a nota atual é a maior de todas ou se é a menor de todas. No caso não verifica o U, né? Se fosse else ficaria o. Acho que eu deveria colocar um else. Tô com muita vontade de colocar um else aqui. Porque deixar como else vai. Vocês que assistiram o vídeo, quem só vê o problema talvez não entenda o que é que eu fiz, mas eu vou colocar para printar, eu até copiei para printar aqui o N, né? N vai ser, vou colocar assim,
N, assim, a forma de aproveitar os valores, né, para fazer, mostrar para o usuário coisas. Dá um espaço aqui, pessoas, dá um BR e pronto, eu acho que já está rodando bem o código. Digite a quantidade de pessoas, sei lá, 5 pessoas. Digite a nota da primeira pessoa. Ah, deixa eu mudar um negócio, deixa eu fazer de um jeito que vai ficar bem mais legal. Vai ficar mais interessante. Eu vou printar as notas bem aqui no final. É só para fins de verificação. Para fins de verificação. Eu vou printar. Eu vou printar dessa forma aqui, ó. N1. A nota 1 é o que? N1. Aí eu dou um espaçozinho. N2. Um espaço, vírgula. N2. Aí depois vou colocar uma setinha. E a média, né? A média das pessoas. Eu acho que assim vai ficar interessante. Cada linha vai mostrar a pessoa, a média da pessoa. E depois faz a operação. Acho que assim fica bem mais organizado em termos de ver se está funcionando direitinho o código, né? 5 pessoas. A nota da primeira pessoa, a pessoa tirou 10, tirou um 6. A segunda pessoa tirou um 7 e um 5. A outra pessoa tirou um 5 e um 10. Eu coloquei 19, né? Deixa pra lá. A outra pessoa tirou um 10 e um 10. Ah, não ficou, ó. Mas depois eu ajeito. A nota, sei lá, um 8 e um 8. Tá aqui, ó. São 5 pessoas. A nota 1 da primeira pessoa 10, a nota 2 da segunda pessoa é 6, a pessoa tirou 8, como média, né? Nota 1 é 7, 5, a pessoa tirou 6 como média, né? 1 em 19, né? A pessoa tirou 12. Ah, tá aqui, a maior nota é 12 e a menor é 6, né? Não tá bem legível, vou tentar deixar um pouco mais legível. Esse N muito grande fica ruim. Vou colocar um vírgula. Aumentar um pouco esse espaço aqui. O estranho é que essas médias não deram quebrado, né? E outro erro que eu vi é que tipo, isso aqui tem que ser um mais, porque no prompt ele não aceita bem com vírgula não, tem que ser mais. Aí vai mostrar a pessoa mesmo. Aqui eu tô achando estranho aqui, eu acho que eu vou colocar um mais aqui só para fazer uma verificação. Vamos ver aqui. 0 pessoas não dá, né? 2 pessoas. A nota tá aqui, ó, vocês viram? Eu ajeitei aquilo para aparecer aqui, ó. A primeira pessoa tirou 10 e 10. A segunda pessoa tirou 5 e 8. Ah, aqui deu quebrado. Deixa eu fazer um teste aqui. São 2 pessoas, a primeira pessoa tirou 6.5, a outra tirou 7.7, a outra tirou 10 e 7.5. Tem aqui 6.5, 7.7, 10, 7.5. Tá dando uns quebradinhos direito, né? Tá dando problema não. Aí. Então a gente fez o código, né? Para mostrar faço um programa que calcula a média, né? Para verificar as médias das pessoas. Certo? Espero que esse código tenha ficado direitinho. Eu vou só fazer mais um ajuste aqui para ficar um pouquinho mais bonito. Tenho essa mania de tentar deixar muito bonito. Eu acho que assim dá certo. 2 pessoas. A primeira pessoa tirou 10 e 9.9. A outra tirou 7 e 6. Aqui, ó, 9.95, 6.5.
Tá aí. Outra coisinha. Essa harmonia louca. Ficar tentando deixar as coisas mais bonitas. 2 e 1, 5.5 e 6. Tá aí, a primeira, segunda, terceira pessoa. Tá aqui as médias. Tá aqui a nota da menor. Aí essa questão foi um pouco mais complicada, né? Foi um pouco mais complicada, mas eu acho que já tá bom, né? Já tá passando bastante tempo do que eu gostaria. Geralmente os vídeos vão ficar sempre nesse horário, né? Sempre é 1h20. Eu tento reduzir o máximo, mas acabo ficando 1h20, né? Mas eu acho que foi produtivo. Eu teve alguns momentos que eu me enrolei, mas se você ficou até o final, provavelmente não deve ter ficado tantas dúvidas. Aproveitar esses 5 minutos restantes, menos de 5 minutos, tem formas de deixar um pouco mais bonito, né? Eu tava pensando que coisa do tipo. Negrito em HTML. Eu acho que é M, né? Não, é B. Você pode aproveitar o HTML para deixar um pouco mais bonito, né, as coisas. Tipo, colocando aqui desse jeito. Como o HTML funciona dessa forma, coloco o barra B e o B. Então, tipo, o HTML começa abrindo coisas e fechando coisas. Então, o que tiver entre isso aqui vai ficar negrito. Então, provavelmente vai mostrar 3 pessoas negrito, né? Só esse 3 negrito e pessoas. 3 pessoas de novo. Tá, números aleatórios aqui. Ah, parece que não ficou. Talvez fique se eu colocar na forma de mais, né? Talvez ele aceite melhor. Vamos ver. 2 pessoas. Tá aí, ó, ficou negrito. Eu acho que mexer com HTML é melhor sempre usar o mais do que vírgula. Fica melhor. Então vamos colocar sempre mais para deixar como padrão. Para não ficar ruim. Ficar sempre mais. Então aqui eu vou colocar BR. BR não, só o B. Aqui o barra B. Vou copiar isso aqui para deixar mais melhorzinho, né? Então aqui vai ficar negrito. E o valor da média, vou colocar só a média para ficar negrito. Mais aqui coloco BR fechado. Colocar mais. Mais o BR aqui, né, para fechar. O BR. Esses últimos instantes foi só para embelezar um pouquinho a resposta, né? As 5 pessoas, você tirou 10, tirou 9.9, você tirou 6.4, 6.5 e 8, outra pessoa tirou 4, depois melhorou e tirou 7. A quarta pessoa tirou 2, depois tirou uns 6. E a última pessoa tirou um e um 10. Tá aí, ó, os negritos. Tirou 10. Acho que era melhor ter colocado só as notas como negrito, né? Mas deixa. Então a menor nota é 4, tá aqui. A maior nota é 9 ponto e pouco. Tá aqui. Então vocês podem aprender um pouquinho de HTML caso vocês queiram embelezar isso aqui, né?
mas não tem tanta utilidade assim. Tem utilidade para você aprender HTML, né? Talvez ver forma de fazer o tab, né? Vamos ver aqui o tab. HTML. Fazer um tab em HTML. Table space. Só tem em inglês, né? Vamos ver aqui se existe. Text indent. Esse style vai ficar onde? Eu acho que fica na parte de cima, né? Cadê o arquivo HTML? Eu acho que fica nessa primeira parte aqui. Vamos ver. Vamos ver se ajeitou o forno. Duas pessoas. Tá aí, ele deixou indentado. Tá vendo? Ah, deixa eu mudar. 3 pessoas. A primeira tirou 10,8. A pessoa tirou 7,5. A outra tirou 7,77. A outra tirou 2. Não, ficou não. Que droga, né? Que tinham colocado os números todos iguais. Você pode usar um espaço simples, 2 espaços simples, 4 normais. As respostas. Parece que eu não vou saber ajeitar isso. Style, position. Tem que saber mais de HTML, eu sei bem pouco. Mas tá aí, a gente conseguiu fazer 3 das questões, né? Eu acho que eu vou colocar umas 2 dessas questões no próximo teste, mas pior que eu não posso fazer um teste pro pessoal que não viu o conteúdo pelo professor, né? Então eu vou ver. Vou ver o que é que eu faço. Acho que eu vou fazer um teste só para quem quiser, né? Na forma de deixar organizado aí. Então, o que é que a gente viu hoje, né? Viu repetição, tem alguns exemplos, vocês podem descomentar. Vou deixar descomentado, né? Para o pessoal que for ver depois ver de todas as formas. E primeiro while, segundo while, segundo exemplo, primeiro exemplo. Esse aqui é o for, né? Como é que é feito o for. E o resto é fazer exercícios, né? Eu vou fazer um novo teste naquele forma de no formulário do Google. Vou divulgar quando eu fizer mais questões, né? Vou deixar no YouTube, vou deixar liberado. Então, se você está assistindo só pelo YouTube e tiver na época certa, você pode fazer o teste, né? Então, ficou assim, né? Repetição, a gente viu conceito, viu exemplos. E na próxima aula eu faço mais alguns. Eu acho que vai ser uma outra aula de exercício e depois a gente vê o que a gente continua, né? Só faltando aqui um instante. Os próximos conteúdos são listas, matrizes, strings e funções. Então, se eu fizer 2 vídeos de cada, né? Um vídeo de mais ou menos conteúdo com alguns exemplos e outro vídeo que é só exemplos. Vão ficar mais... tem 4 vídeos. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ficaram uns 14 vídeos, né? Vamos ver aí. Não sei se vai encerrar a série, mas é o plano, né? Obrigado por quem assistiu até o final. Espero que você tenha entendido tudo. Qualquer dúvida é só me perguntar. Eu tento responder de novo. E até a próxima.